A bolha dos carros vai estourar e os preços vão despencar. Para quem já entende um pouco mais de investimento, sabe que o ser humano cria diversas bolhas financeiras, né? E acabou acontecendo com os carros também. Quando a gente olha lá para o século XVII, a gente percebe que nos Países Baixos teve uma bolha chamada mania das tulipas, onde as pessoas atribuíam um valor enorme em um bulbo de tulipa para poder plantar no seu quintal. Aquele bulbo muitas vezes valia mais do que o imóvel da pessoa, algo que não faz o menor sentido. E a partir do momento que as pessoas pararam de atribuir aquele valor a um bulbo de tulipa, que é simplesmente uma flor, despencou o preço e houve uma crise gigantesca. E o mesmo acaba acontecendo aqui com os preços do carro, né? E a gente vai perceber os motivos que levaram a essa valorização tão forte dos carros, que é algo que não é comum. A gente percebe que quando a gente compra um carro zero, esse carro vai se depreciando e não se valoriza, né? E a gente vai entender também o motivo pelo qual vai ter uma queda nos preços, tá? Então comenta aqui, cara, tu tá procurando um carro para comprar, tu tá querendo vender o teu carro, qual que é o teu objetivo nesse momento com um veículo automotor? Quer comprar ou tu quer vender? Comenta aí que eu quero saber quem é que vai se dar bem nessa história, tá? Se está chegando aqui pela primeira vez, prazer, meu nome é Felipe, eu sou analista CNPI e aqui a gente fala sobre investimentos na Bolsa de Valores, tanto no Brasil como no exterior. Então faz o seguinte, cara, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo e também ativa a notificação. E inclusive, quando a gente bater 10 mil inscritos aqui, a gente vai construir uma carteira de investimentos com recurso próprio, mostrando todo o racional para que a gente faça esse investimento, compreenda como que funciona cada vez mais esse mundo, tá? Então, se inscreve aí para a gente bater logo essa meta e começar a divulgar a nossa carteira recomendada. E se tu já é um investidor casca grossa aqui, cara, já deixa um dedo no like aí para fortalecer, fechou? Então vamos aqui para o nosso mapa aqui. Eu separei alguns carros, né, os principais carros que a gente acaba conhecendo para a gente verificar o que aconteceu com o preço deles, né? Primeiro, não poderia ser diferente, né? O famigerado Gol aqui. Dá uma olhada no preço dele aqui, a partir lá do modelo 2015 até agora 2023, maio de 2023. O que aconteceu com o preço dele na média, né? Isso aqui é a fonte do FIPE, tá? Então lá em 2015, né, 2014, na verdade, o preço dele estava em 42.500 e foi caindo, o que é de se esperar, né? Tanto que aqui o gráfico ele fala depreciação do Volkswagen, né, Gol, né, porque o que a gente espera é que haja uma depreciação. Mas lá em 2021 ele estava valendo R$ 32.000, né, arredondando, e subiu, disparou para 43.598, aí uma alta de 35% em média, né? Então um negócio absurdo, realmente algo que a gente não está acostumado. O meu carro mesmo eu comprei lá em 2015 e ele estava valendo mais do que eu paguei lá atrás, que não faz o menor sentido, né? Outro carro aqui que muitas pessoas conhecem, né? E geralmente tem que ser o vermelho, né? C3 tem que ser vermelhinho, né? Aquela joaninha lá tradicional. E o que aconteceu com o preço aqui não foi muito diferente, né? Queda de preço normal, ano após ano tendo queda e posteriormente mais uma alta de 27% mais ou menos. Isso não se deu somente nos carros populares, né? Os carros ali mais premium também tiveram uma alta. Então uma Hilux aí, um carro bem tradicional também aí, que tem um preço maior. Lá o modelo 2015, né, em 2014, por volta ali de setembro, ele estava por 104.918. E aí subiu um pouco de preço ali, depois posteriormente voltou a cair, chegando a R$ 90.000 e subiu para R$ 122.000, né? Mais uma alta aí de aproximadamente 35%. E aí, por que os preços subiram tanto? É justamente isso que a gente vai compreender agora, tá? Primeiro fator, estímulo ao crédito barato crescente. Como assim? Se a gente dá uma olhadinha, né? Antes de pandemia, qualquer coisa, a gente já tinha aqui um afrouxamento na política monetária. Então, lá em 2016, a gente está com a taxa de juros bem alta, da mesma forma que a gente está vivenciando agora, na faixa ali de 3,75%, né? E o Copom manteve esse patamar, né? Então, lá em 2016, a gente estava com 14,25%. Né? Então, é um momento em que o crédito não está barato, não está de fácil acesso. E com isso, começou a cair posteriormente ali com o governo Michel Temer, né, chegando lá em 2018, 2019 na faixa de 6,5%. Né, já é um patamar mais acessível o crédito às pessoas. E a partir de 2019, antes de pandemia, ninguém sabia que ia ter uma pandemia, alguma coisa nesse sentido,
houve o estímulo maior para que as pessoas começassem a consumir mais e caiu lá para 4,25%. Então, já antes da pandemia já houve um estímulo maior ao crédito, né? E com isso, a gente percebe que em 2020, já na pandemia, o Copom aí realmente baixou para o menor patamar histórico antes visto aqui no Brasil, para a casa de 2%, ou seja, né, tudo fechando, a gente não sabia para onde que o vírus ia levar a história, né? E o Banco Central, ali, através do Copom, decidiu baixar realmente para poder manter os empregos, que a economia se mantivesse aquecida, as pessoas continuassem consumindo, as empresas continuassem contratando, colocando seus projetos em pauta para estimular mais a economia. E justamente foi isso que aconteceu, né? Então a gente percebe aqui que 2% foi um patamar extremamente baixo. E o que isso aconteceu foi que houve um aumento na demanda por veículos, né? Então, se a gente dá uma olhada aqui nessa notícia da Quatro Rodas, né, em 2020 ainda, né, que foi solta essa matéria aqui, em 18 de dezembro de 2020, 96% dos consumidores pretendem comprar um carro em 2021, a maioria usados. A gente vai ver por que usados, tá? Então, cara, né, a gente percebe, estimular o crédito, todo mundo com crédito na mão. E o que a gente vai fazer? Pô, vamos trocar de carro, né? Vamos comprar carro aqui. E aí, cara, a gente chega aqui ao terceiro ponto, que houve uma redução na oferta de veículos novos. Por quais motivos, né? Pandemia, lockdown, né? A gente tem aqui Ford, General Motors, Fiat, Chrysler decidem paralisar a produção nos Estados Unidos, México, Canadá, né? Ou seja, veículos novos acabaram sendo menos ofertados, né? E com isso tem uma escassez, lista de espera muito maior, as pessoas são impacientes, não querem esperar para trocar de carro, elas vão lá para o mercado de seminovos. Ou seja, houve uma oferta muito maior, né? Uma procura muito maior por carros seminovos, né? Aliado a isso, a gente teve a falta de semicondutores. E aí tu me pergunta, pô, Filipão, o que é esse tal de semicondutor aí? Semicondutor é isso aqui, ó. Esse chipzinho aqui, né? Esse chipzinho, ele vai em tudo quanto é lugar. Qualquer coisa que tenha tecnologia vai ter um chip. O teu celular, a câmera, o teu fone de ouvido, o teu monitor, o teu computador, o teu carro, tudo utiliza semicondutores, tá? E aí parece que é algo simples, né? Pô, é só fabricar isso daqui, mas já vai ver que é algo bem complexo de ser feito, tá? Então a gente tem aqui a pandemia, a gente teve fechamento das fábricas, né, de semicondutores. Pô, tem que fazer o lockdown ali, todo mundo fica em casa porque a gente não sabe o que vai acontecer, ou seja, né, tem uma falta de semicondutores no mercado. Com isso, as montadoras também suspenderam as encomendas. Então, chegou lá para a fábrica de semicondutor, pessoal, ó, a gente vai suspender aqui as nossas compras por enquanto. E aí, a gente tem aqui um aumento na demanda por eletrônicos. Então, pô, a galera tá em casa, o que eu vou fazer? Pô, vou trocar a TV, vou comprar um videogame, né? Vou comprar tecnologias para poder me entreter, né? Muitas pessoas compraram webcam para poder fazer chamada de vídeo, porque as pessoas ficavam com a nossa casa, né? Então, a demanda por eletrônicos aumentou, ou seja, a demanda por semicondutores também aumentou, tá? Que já vinha em crescimento. Conforme a tecnologia vai aumentando, cada vez mais a gente precisa de uma maior capacidade de processamento de semicondutores e a demanda por semicondutores acaba aumentando, né? Cada vez mais a gente está rodeado de tecnologia na nossa vida, né? E a indústria de semicondutores é altamente complexa. E agora vocês vão entender realmente o problema que a gente passou nesse momento, tá? Primeiro, o espaço entre os transistores, tá? Isso aqui é um termo técnico, mas só para que tu compreenda ali, né? Do semicondutor, né? Cada pontinho ali, aquela solda que eles fazem ali e colocam uns transistores ali, de um iPhone 14 é de 4 nanômetros, tá? Aí, pô, qual é o tamanho disso daí? Olha só, para te ter uma ideia. Um fio de cabelo cresce 2 nanômetros por segundo, ou seja, em 3 segundos seu cabelo já cresceu mais que o espaço entre os transistores de um iPhone 14. Então, cara, isso aqui é uma tecnologia absurda, não é simplesmente uma fábrica ali de bolo que fechou. Ah tá, agora a gente volta a fabricar o bolo aí, faz a mistura e sai. Cara, não é nada simples isso daqui, tá? Então, um semicondutor como esse tem o tamanho de uma unha e possui em média 12 bilhões de transistores.
tá? Então isso aqui é absurdo. E atualmente existe apenas uma máquina capaz de fazer isso, tá? Então, para fazer uma fábrica como essa daqui, né, uma máquina que seja capaz de produzir um semicondutor dessa natureza, demora 18 meses para ser construída. É necessário 4 Boeing 747 desse aqui, ó, para poder locomover essa máquina para a fábrica onde ela vai ser construída, né, de fato, vai ser implementada. Os engenheiros precisam de 6 meses testando ali para poder chegar na precisão correta. Além disso, esses engenheiros são pouquíssimos capazes de operar uma máquina como essa, então tem uma escassez humana enorme para poder operar isso. Resumindo, 2 anos para uma máquina como essa começar a operar, tá? E aí a gente tem mais um pontinho aqui que contribuiu. Incêndio, tá? Teve 2 incêndios aí durante a pandemia. Em 2020 na fábrica da AKM e em março de 2021 na Renesas Electronics, tá? Então, cara, imagina, né? Deu um belo de um problema nessa cadeia produtiva aqui. E aí com isso, né? Aumentou ainda mais a procura por veículos seminovos. Então, pô, as fábricas lá congelaram, foram para o final da fila, as fábricas de semicondutores deram prioridade para outros produtos, né? Então, teve uma falta de veículos novos gigante, né? E aí, com isso, a gente teve uma aula de lei da oferta e demanda na prática, né? A gente conseguiu compreender realmente como é que funciona essa lei básica da economia. E agora, a gente vai para o nosso terceiro ponto, cara. E antes dele, se tu tá curtindo o vídeo aqui até agora, faz o seguinte, cara. Deixa um dedo like aí para fortalecer cada vez mais aí. Fechou? Porque o preço dos carros estão caindo e vão cair ainda mais, cara. Então, cara, taxa de juros, né? Copom mantém juros básicos da economia em 13,75% ao ano. Ou seja, isso aqui influencia a curva de juros futura, que influencia a taxa que o banco vai te cobrar para poder financiar um carro. Ou seja, tu vai olhar lá, pô, tá caro pra cacete, vou aguardar um pouco, né? Então, isso acaba freando a economia. É uma das medidas que o Copom tem para poder frear a inflação, tá? E também houve uma estabilização na capacidade de produção e oferta de veículos novos, tá? Então agora os veículos novos, tem muitas pessoas que preferem veículos novos de fato, vai ter uma estabilização de fato, né, nesse mercado, né? Então toda oferta de veículos novos estáveis, né, e as pessoas não vão querer mais pagar tão caro num veículo usado, né, e o preço tende a cair cada vez mais e voltar para os patamares anteriores, tá? E agora eu tenho uma missão para te dar, que a missão é se inscrever aqui no canal se tu não tá inscrito ainda, cara. Se inscreve, é só apertar no botãozinho vermelho ali embaixo e ativar a notificação também, deixar um dedo like e ir lá no meu perfil também, ó, que é Fê Guimarães, mudou, tá, pessoal? Para quem já me seguia anteriormente, antes era Felipe.Upsider, agora virou O Fê Guimarães, então confere se tu tá inscrito lá. Fechou? E também, cara, lembra que a gente tem a nossa carteira aí por vir, então tu precisa estar inscrito aqui no canal. Se tu quer ver essa carteira logo, manda esse vídeo aqui para um amigo, para uma amiga, para um familiar, vai lá no grupo da família, pessoal, bom dia, né? Manda um bom dia lá bonitinho para eles lá e fala, assistam esse vídeo aqui para vocês compreenderem como é que funciona essa parte aí dos preços dos carros, beleza? Agora eu vou deixar um vídeo que eu acredito vai gostar bem aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!